pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, quando Deus responde ao engano do nosso coração. E você deve estar se perguntando, mas isso é possível de acontecer, Alexandre? Eu quero te dizer que é possível, sim. É possível Deus não responder com uma verdade que liberta, mas responder de acordo com o desejo que tem no seu coração. E nós encontramos isso lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, quando líderes de Israel foram consultar ao Senhor e a palavra de Deus diz que Deus respondeu exatamente de acordo com o ídolo que tinha no coração deles. Agora eu quero te dizer que isso é um problema muito grande, porque também lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, a palavra de Deus nos ensina que o coração do homem é extremamente enganoso, extremamente corrupto. E a grande questão é que o nosso coração tem a capacidade muito grande de distorcer as verdades para nos conduzir a exatamente aos desejos que ele tem. E por esse motivo nós temos que ter muito cuidado. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo e entender como acontece todo esse processo. Vem comigo! Então vamos fazer aqui a leitura que nós encontramos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, a partir do versículo 4, que diz assim: Portanto, fala com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Olha só a seriedade disso. O Senhor adverte, através do profeta Ezequiel, ao povo de Israel que, se eles levantassem ídolos no seu coração, esses ídolos iriam levar eles a tropeçarem, a cair. E por que esses ídolos levariam eles a tropeçar e a cair? Porque esses mesmos ídolos iriam fazer com que eles cometessem iniquidades. Observe a diferença de algo muito importante. Existe a diferença entre pecado e iniquidade. E o nosso problema se encontra na iniquidade. Todas as vezes quando nós levantamos o engano no nosso coração, automaticamente você vai levantar um tropeço para a sua vida. O pecado, ele está relacionado a uma falha pontual. A iniquidade está relacionada a práticas habituais. A iniquidade é algo muito sério para as nossas vidas. É um indivíduo que se conduz a erros de uma forma que a sua mente fique cauterizada. Ou seja, não há naquele indivíduo a possibilidade de arrependimento quando ele se conduz pela iniquidade. E o Senhor queria advertir aquele povo exatamente para que ele não caísse num processo de iniquidade. Por quê? A partir do momento que eu caio diante de uma situação de iniquidade, eu não tenho a possibilidade de me arrepender. E isso é algo muito sério. E os ídolos do nosso coração têm a capacidade de nos levar a essa condição. E quando nós nos conduzimos por esses ídolos, o que o Senhor diz aqui em Ezequiel? Eu vou responder de acordo com os ídolos do coração de vocês. Porque vocês estão permitindo com que os desejos de vocês, eles falem muito mais altos do que a minha vontade para com vocês. Porque vocês acabam por distorcer a minha verdade para tentar responder ou para tentar viver os desejos do coração de vocês. E esses desejos vão prejudicar vocês. Então, o que Deus chama a atenção aqui em Ezequiel? Ele diz, olha, eu vou responder, e ele ainda diz mais aqui, eu vou responder para tentar socorrer até mesmo vocês. Não porque isso vai ser agradável a vocês, mas esse vai ser um juízo pedagógico que eu vou fazer na vida de vocês. Porque, na verdade, você vai perceber que quando nós nos conduzimos pelo engano do coração, vai existir consequências. E Deus queria mostrar àquela nação de Israel que eles iam experimentar consequências para eles observarem
que não é bom você seguir os ídolos do seu coração, porque eles sempre vão te levar a situações seríssimas em sua vida. E como acontece essa resposta de Deus para o coração do indivíduo, para o indivíduo? Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todos sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha só, a forma de Deus responder segundo o engano do nosso coração é justamente nos entregando a esses desejos, nos entregando a nossos desejos enganosos. Ele simplesmente nos entrega. Então a sensação inicial que você vai ter é que Deus aprovou esse desejo do teu coração. Mas o problema vai vir depois. As consequências virão depois. Ora, se eu conheço a verdade de Deus e não aceito a verdade de Deus, aí está justamente o motivo pelo qual Deus nos entrega aos nossos desejos. Porque olha só, o povo de Israel era um povo que conhecia a vontade de Deus, eles tinham conhecimento de Deus. E quantos de nós temos o conhecimento da verdade de Deus e insistimos em coisas que não é da vontade de Deus? Bom, se eu conheço a verdade do Senhor, se eu tenho conhecimento da verdade do Senhor, como é que eu vou me comportar de acordo com o engano? Então chega uma hora em que Deus diz pra gente o seguinte: é isso que você quer? Você sabe aquilo que me agrada, você sabe a minha verdade, mas você quer isso? É isso que tem no teu coração, que é o teu desejo? Então o que ele vai fazer? Ele vai nos entregar a esses desejos. Só, gente, que olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é muito sério. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Quando a ira de Deus vem sobre os homens, porque nós temos uma concepção de que Deus é apenas amor. Mas eu quero te dizer que Deus também é juízo. Deus é juízo. E nós temos que também ver esse lado. Então, quando Deus nos entrega aos nossos desejos, nós temos a capacidade de fazer coisas inimagináveis. Porque o conhecimento de Deus, que na verdade vai controlar a natureza pecaminosa existente em nós. O conhecimento de Deus é que vai trazer a orientação daquilo que não vai nos trazer dor. E esse é o ponto. Mas no momento em que eu deixo a verdade de Deus e simplesmente estou insistindo em algo que Deus já falou para mim, que não é da vontade dele, o que ele vai deixar? O que ele vai fazer, na verdade? Ele vai te entregar a esse desejo. Agora, a grande questão é, você vai querer que Deus te entregue aos teus próprios desejos? Eu vou mostrar agora para vocês 3 exemplos de ídolos emocionais existentes no nosso coração que nos levam ao engano, que é a carência afetiva, o medo e o orgulho. Olha só como isso pode acontecer. Se você tem carência afetiva quanto engano do teu coração, você vai observar que qualquer aproximação de alguém na tua vida, você vai encarar como uma resposta de Deus. Só que isso é muito perigoso, porque a carência afetiva, na verdade, é uma doença emocional. E que essa doença emocional não pode ser alimentada. Pessoas que se conduzem por carência afetiva, qualquer pessoa que está passando no meio da rua, essa pessoa pode se apaixonar, gente. E a pessoa pode encarar isso como algo que vem de Deus. Mas na verdade não está vindo de Deus. Na verdade, isso é simplesmente um ídolo emocional que tem no teu coração. Um outro ídolo emocional é o medo. Muitas vezes Deus já nos falou a respeito de algo e que você não teve a coragem de tomar um posicionamento por conta do medo. É porque você está sendo levado pelo ídolo, esse ídolo emocional.
E o que que acontece? Você pode encontrar mensagens que te deem um certo conforto ao teu coração para você não tomar um posicionamento. Por quê? Por conta do medo. E olha o risco que você corre de ser conduzido pelo medo. Olha o risco que você corre de não viver a vontade de Deus por conta do medo. Por quê? Porque você está encarando determinadas mensagens de conforto como resposta de Deus para a tua vida. E isso pode te levar a uma série de prejuízos e, na verdade, vai acabar te levando. Um outro exemplo é o orgulho quanto ídolo emocional. O orgulho é algo bem complicado na vida de alguém. Alguém que tem esse ídolo no seu coração pode entender que elogios e reconhecimentos estão vindo de Deus. Mas isso é um perigo muito grande. Porque quando Deus quer tratar com orgulho interior no coração de alguém, a primeira coisa que ele vai fazer é com que pessoas não te elogiem, que pessoas não te reconheçam. Justamente para tratar com esse ídolo no teu coração. Mas quando você é conduzido por esse ídolo, você vai achar que todo e qualquer elogio e reconhecimento está vindo de Deus. E ao invés de você tratar esse orgulho no teu coração, você vai fazer com que isso aumente ainda mais no seu interior. E você vai ser levado ao quê? Ao tropeço. Você vai ser levado a cometer iniquidades. Na verdade, todos esses ídolos vão te conduzir a práticas iníquas e que vão trazer, lógico, uma série de consequências. E o que esses ídolos vão produzir? A partir do momento que Deus ele nos entrega a esses desejos, olha só, vai produzir um filtro com relação à voz de Deus, vai produzir uma falsa paz no seu interior e vai produzir em você uma cegueira espiritual muito grande. Primeiro, essa questão de filtrar a voz de Deus. Você só vai querer ouvir aquilo que está de acordo com esse desejo. Então, somente coisas que confirmem o teu desejo. Então, você não vai conseguir enxergar vozes que estão indo de contra esse desejo. Mas você só vai acreditar naquilo que confirme o desejo do teu coração. Isso é filtrar a voz de Deus. O segundo ponto, a sensação de falsa paz. Olha só. Então, inicialmente, o fato de você estar vivendo esse desejo vai criar no teu emocional uma sensação de falsa paz, uma sensação de que isso é algo espiritual. E a gente sabe que a paz é um dos trilhos que conduzem à vontade de Deus, para a gente entender se algo é da vontade de Deus. Só que, como eu falei, isso é uma falsa paz inicialmente. Então você vai entender como resposta de Deus, sendo que lá na frente você vai perceber que foi um engano. E o terceiro ponto produz uma cegueira espiritual. Você vai acreditar sinceramente que você está obedecendo à voz de Deus e que na verdade você não está obedecendo, porque você não está conseguindo enxergar verdadeiramente as coisas como precisa com que você enxergue. Então, esses ídolos produzem tudo isso a partir do momento em que nós somos entregues a esse engano. Fala outra coisa séria. Lá em Ezequiel 14, a partir do versículo 9, diz assim: se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Gente, olha só. O profeta que levar a palavra de Deus de acordo com o engano do coração de uma pessoa. E como isso tem acontecido no dia de hoje. Olha só. O próprio Deus usando a boca de profetas para responder de acordo com o engano do coração. Então, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, cuidado para que sua boca não seja usada de uma forma enganosa, porque isso pode acontecer.
Porque as consequências virão sobre quem ouviu essa resposta, mas também virão sobre aquelas pessoas que profetizam o engano. E ora, como diz a palavra de Deus, ambos vão ter consequências de suas iniquidades. E um homem de Deus e uma mulher de Deus precisa verdadeiramente ter um coração também alinhado a Deus, para que elas não venham ser usadas e usadas pelo próprio Deus aqui, tá? Por conta de um engano do coração, porque isso é possível de acontecer. Então, cuidado quando você ouve pessoas dizer, confirmar certas coisas para você, que você, vem de Deus, porque foi um profeta que está falando. Cuidado, porque você pode estar recebendo uma resposta de acordo com o engano do teu coração. E Deus pode usar esse profeta para isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de confirmação que a gente anda ouvindo por aí. E também tenha muito cuidado em você usar a tua boca para confirmar coisas que vão prejudicar a vida de outras pessoas. Eu não poderia deixar de falar com relação a essa questão para vocês, porque isso é algo muito sério. Aí você pode estar dizendo, poxa, mas Deus, ele vai responder segundo o engano do nosso coração, como eu falei ainda há pouco para vocês. Ele vai fazer isso como forma de juízo pedagógico para a tua vida, porque você pode ter a possibilidade de se arrepender, porque você vai ter consequências. Isso é, na verdade, uma disciplina para chamar a tua atenção. Então, tome muito cuidado. O que você precisa entender, que você precisa orar a Deus para que Ele não responda ao engano do teu coração, mas que Ele transforme o teu coração. O que eu quero te chamar a atenção é que o que precisa acontecer em nossas vidas é uma transformação do nosso coração. Porque se não houver transformação em nosso coração, nós vamos ser conduzidos todo o tempo por um engano. E é o que nós não podemos mais vivenciar, são enganos. É o que nós devemos pedir a Deus todos os dias. Senhor, sonda o nosso coração. Senhor, me ajuda a tirar as impurezas do meu coração. É isso que nós precisamos entender, para que a gente possa ter respostas realmente de Deus. Não respostas que são conduzidas pelos nossos desejos, mas respostas que realmente vão nos levar a uma vida que vá cumprir o propósito de Deus, a uma vida que verdadeiramente é a vida que Deus sonhou para cada um de nós. Então, se você entende a importância desse vídeo, se você tem visto pessoas sendo conduzidas pelo engano do seu coração, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva, tá? Então, até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!